mais uma aula de resíduos na agricultura. Hoje eu vou abordar então o assunto compostagem. Eu vou falar com vocês sobre o que é compostagem, métodos de compostagem, o processo de compostagem por aeração natural, por aeração forçada. Vou falar um pouquinho sobre a cinética da compostagem, né? Como se dá esse mecanismo, o processo, e características do substrato e formato das dimensões das pilhas e dimensões das pilhas. Esse é o assunto da aula de hoje. É um assunto bastante extenso, compostagem, então daqui até o final do semestre, do ano, né? Eu vou trabalhar sobre compostagem. Então, o que é compostagem? O processo de compostagem, né? É um conjunto de técnicas que a gente aplica para estimular a decomposição de matéria orgânica. Por quem? Por micro-organismos, né? Ou por organismos heterótrofos aeróbios, com a finalidade de obter, no menor tempo possível, um material estável, né? Estabilizado, rico em substâncias úmicas, rico em nutrientes, minerais, formando assim um solo, um substrato umífero. Então, esse é uma definição, né, de técnica de compostagem. Existem vários métodos, né? A maior parte dos métodos são bem convencionais. Pega o resíduo bruto, a matéria orgânica bruta, leva para um local de triagem, né? Retira-se, por exemplo, algumas materiais que não são orgânicos, né? Que são inorgânicos, por exemplo, um pedaço de telha, um plástico que eventualmente pode estar misturado com o resíduo. Tritura em partículas menores, homogeneiza, né? Leva para o local adequado da compostagem. Essa compostagem ela vai passar por um processo de maturação até alcançar a maturação, um processo de decomposição até alcançar a maturação. Alcançando a maturação, é feito um peneiramento, né? Esse peneiramento é para homogeneizar ainda mais, né? Porque se você deseja comercializar o humus depois de pronto, né? Então precisa peneirar. Aí se faz a estocagem ou a utilização, né? Se quiser fazer a estocagem para usar num momento melhor ou mais adequado, ou para transportar para o local de comercialização, pode, né? Ou já faz a utilização direta na agricultura. Então, existem vários métodos de compostagem, né? Segundo o manual, né, para implantação de compostagem e coleta seletiva do Ministério do Meio Ambiente, né, esse manual vai apontar para a gente 3 tipos básicos de compostagem que a gente precisa saber. A primeira, compostagem por aeração natural, é uma. O compostagem por aeração forçada, 2. Aeração obtida por meio de reator biológico. Então, nós vamos estudar todas essas formas de se fazer compostagem no decorrer aí das nossas aulas. Bom, como que se dá, então, o processo de compostagem por aeração natural? Como a gente faz esse composto, né? A pilha, normalmente, é feita por camadas de resíduos orgânicos, né? Que ficam sobrepostas, né? Por exemplo, capim cortado, esterco, grama, capim cortado, esterco, grama, alternadamente, né? E esses resíduos ficam dispostos em leiras, né? Essas leiras vão sendo reviradas, elas têm reviras periódicas para que haja a entrada do ar, para que haja convecção do ar na massa do composto. Acrescido de umidade, então a gente precisa fazer rega constante, molhar, até terminar o processo e ter o humus propriamente dito, que é o que nos interessa. Esse método por aeração natural, ele é conhecido como também por leiras revolvidas, tá? Ou windrow. O processo de compostagem por aeração natural, né? Ele envolve uma série de reações físicas, químicas, biológicas,
né, que ocorre durante todo esse processo de compostagem da matéria orgânica dos resíduos sólidos. Como eu estava dizendo, o processo de compostagem por aeração natural, né, além de envolver diversas reações, né, sejam elas físicas, químicas e biológicas, né, que ocorrem durante todo o processo de decomposição, né, todo o processo de compostagem dessa matéria orgânica, né, que está lá dentro dos resíduos sólidos, ela se caracteriza também pelo rápido aquecimento da massa que está sendo compostada. Então, a ação dos micro-organismos, né, que ficam fazendo esse papel de decompor a matéria orgânica do resíduo, ele eleva a temperatura até 75 graus, mas é recomendado que atinja até 60. Além disso, né, se subir a temperatura além de 60 graus, acaba ficando prejudicial para os agentes biológicos que são benéficos no processo de compostagem. Assim a gente vai entender melhor no decorrer dos nossos estudos. Bom, o outro processo de compostagem é a aeração forçada. São leiras estáticas com aeração passiva. Se passa um tubo, né, com vários orifícios e esse material orgânico, né, é disposto sob esse tubo que circula ar dentro forçadamente através de um bombeamento mecânico. Nesse método não há revira, tá? Não se revira a pilha. Outra denominação para esse método é leiras estáticas aeradas, chamado static pilling. Os aceleradores, né, melhoram significativamente a condição da fermentação. Então, se acrescenta aceleradores de decomposição para acelerar a condição da fermentação, né? Mas traz um problema, né, que é o aumento do custo com turbina, tubo, né, com grade, inerente a esse processo de aeração forçada. Como que funciona essa leira estática, então, né, para a gente entender? Bom, é feito uma impermeabilização, né, colocado o substrato que deseja se compostar, o resíduo que deseja se compostar, veda ele, né? Então, todo dia é colocado várias quantidades diárias, são depositadas nessa leira. Coloca-se um material de cobertura, tá? Antes, faz a mistura desses resíduos que vão ser compostados, né? Antes de colocar o material de cobertura, né? Aí, numa tubulação não perfurada, né? Entra o ar que circula por uma tubulação perfurada dentro de todo o material. Então, existia um projeto da Universidade Federal de Santa Catarina que criou um método, né, para leiras estáticas de aeração passiva. É um projeto de coleta seletiva onde eles fazem a compostagem dos resíduos urbanos em leiras estáticas, tá? Ele foi desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina e é conhecido no país inteiro. Então, fazem pilhas, né, onde o ar, são em cima de pisos impermeáveis, onde o ar circula e cobrem a cobertura do material que eles utilizam, são palhada, capim seco. Como que funciona as leiras estáticas com a aeração passiva sob esse método lá da Universidade de Santa Catarina? Bom, dentre os métodos de compostagem com a aeração natural, eles são de grande destaque, está amplamente difundido no Brasil e tem um diferencial importante. Ele tem como patrono o professor Dr. Paul Miller. Nessa modalidade, a leira não é revolvida e nem é aerada forçadamente, como eu disse anteriormente, que vem lá sugerido no manual do Ministério do Meio Ambiente. O método de Santa Catarina, ele se centra na arquitetura da leira, no equilíbrio dos componentes. Então, as leiras são montadas em paredes retas, tendo a parede mais grossa, uma camada de grama cortada, né, com um cavaco, né, com um oriundo de um picador florestal, por exemplo,
tá? Forma-se estruturas com grânulos vegetais capazes de assentar o mais reto possível. Então, ou grama cortada ou madeira triturada de floresta, né? De resíduo florestal, tá? Com picador florestal. Restos de galhada da zona urbana, das podas das árvores, por exemplo. Esse método, ele é retangular, ele é capaz de permitir a ventilação natural na leira. A rigor, não há revolvimento, somente um. E no final, lá da fase termolífica, esse nome é um pouco estranho, mais para frente a gente vai se familiarizar, que serve para homogeneizar o processo de maturação. O não revolvimento se deve à estruturação, né, a arquitetura, que é ótima, né, causada pela adição de componentes, pela granulometria consistente do tipo de maravalha, de capim ou poda picada que eles utilizam para formar a leira. Esse método, né, o carregamento é constante. Então, no início, né, da formação das leiras, em intervalos pequenos, para que a temperatura alta da fase termolífica esteja presente nas várias leiras, né? Assim a gente elimina também o ataque de mosca, vista que os ovos das mesmas não resistem a alta temperatura, eles fazem a deposição de material constante. É importante misturar as novas camadas com que já estão em fase termolífica. Então, eles vão fazendo leiras e em intervalos pequenos, né? Elas são feitas a deposição de material, né? E misturadas aquelas que já estavam anteriormente, tá? Depois disso não se faz mais o revira. Bom, esse método precisa de drenagem dos líquidos, tá? Vai ter um líquido biológico que vai ser resultante desse processo de compostagem. Ele é drenado para tanque e reinserido na leira através de uma bomba d'água ou de qualquer outro método aí que se tenha à disposição. Esse líquido, no final também do processo, pode ser armazenado em bombonas plásticas para ser usado na agricultura, com a diluição aí de 10 partes para 1, ou seja, 1 litro e 10 de água, ok? Neste método da Universidade de Santa Catarina, eles fazem a impermeabilização do solo. O solo tem que ser impermeabilizado o suficiente para evitar a percolação desses líquidos resultantes do composto e alcançar os lençóis freáticos. Não recomenda a impermeabilização total, porque existem trocas, né, iônicas do solo com a leira e isso é interessante para a técnica. A quantidade de produção dos líquidos também depende muito da variação climática e da capacidade de infiltração do solo e do sistema de drenagem onde ele foi instalado. Vale lembrar, né, que não pode de maneira alguma ser despesado nos materiais esse tipo de líquido biológico nos mananciais, nas redes de esgotos, nem nos mangues. Todo o processo deve ser fechado e controlado. Estima-se aí que uma leira de 2 por 2 e 30 metros de comprimento produza mais ou menos 1.000 litros de líquido. E esse líquido é riquíssimo em nutrientes para as plantas. O terceiro processo, que é o processo de compostagem por reator biológico, né, também conhecido como sistemas fechados ou reatores biológicos in visel, né, onde os parâmetros de oxigenação não tem interferência externa, né? É um sistema fechado com controle dos parâmetros. A etapa termolífica, que é aquela etapa do aquecimento provocado pelos micro-organismos que no processo de decomposição aquece mesmo, né, o substrato, ela é mais intensa. É um sistema denominado como compostagem acelerada, mas, enfim, é dependente de equipamentos. A gente vai ter uma aula específica para melhor explicar como funcionam os reatores biológicos. E qual é o melhor método que eu vou escolher de compostagem, né? Como eu vou fazer a escolha do método de compostagem? Então a gente pode aí escolher o método de compostagem
em relação ao tempo, eu posso escolher um processo lento ou um processo mais acelerado. Eu posso fazer a escolha também, basicamente por razão da quantidade que eu tenho para ser compostada. De acordo com a minha disponibilidade financeira, a gente viu nas aulas passadas, né, que a gente, quando produz, processa uma matéria-prima e gera um resíduo orgânico, o custo do que eu estou produzindo tem que pagar, né, aquele resíduo, tem que pagar o tratamento, né, destinação correta do resíduo que é gerado naquele processamento. O método natural, ele é recomendado para compostar cerca de até 100 toneladas por dia, ok? Então, ainda é o mais utilizado por isso, o método de revira, tá? Bom, e como que se dá então a cinética da compostagem, né? A mecânica, como que acontece, né? Esse movimento de micro-organismo, decompondo matéria orgânica, como que se dá? Primeiro, né, a cinética da compostagem, ela é avaliada pela taxa de decomposição dos resíduos orgânicos, né? Então a gente avalia primeiro por isso. A gente determina primeiro as características do substrato, porque é ele que vai dar o suporte físico do processo. Vai reter água, vai promover troca gasosa, vai fornecer energia, nutriente para o micro-organismo envolvidos, né, conservando calor. Então, a primeira questão, né, avaliar a taxa de decomposição dos resíduos orgânicos através, primeiro, da característica do substrato. Segundo, pelos fatores ambientais no decorrer do processo. Então, a gente vai ter aí um momento aí dos nossos estudos que eu vou falar sobre cada um dos fatores ambientais que interferem no processo, tá? E influenciam as condições de vida dos micro-organismos, né? Que fazem o papel de decomposição ou fazem o processo da compostagem acontecer. O terceiro, o que determina a cinética da compostagem é a quantidade e a diversidade de micro-organismos atuantes no processo, né? Então a gente tem que ter quantidade e também temos que ter micro-organismos diversos para atuar no processo. Como que se dá então as características do substrato, né, do formato e dimensões da pilha? Vamos começar primeiro por esse ponto, né? Então a gente vai fazer uma pilha de compostagem, uma leira de compostagem. Eu preciso saber qual é a matéria orgânica que eu vou utilizar, né? Por exemplo, eu vou ter matéria orgânica, resíduo orgânico, que vai ser mais putrescível, né? Que mais rico em carbono, em azoto orgânico, que é o nitrogênio, né? Rico em energia química, que vão fornecer elementos aí minerais, água e micro-organismos que vêm junto com esse material que vai fazer aí a decomposição da biomassa inicialmente, né? Então vai liberar vapor de água, vai liberar gás carbônico, vai liberar calor, né? E no final eu vou ter o quê? Uma matéria orgânica umificada com elementos minerais aí já de forma assimilável pela planta. A gente viu isso na aula passada, né? O nutriente ele precisa sair da forma orgânica e vir para a forma mineral, né? Para a forma inorgânica para ser absorvido pela planta. Também eu vou ter água, né? Nesse quantidade de composto e uma biomassa, né? Com uma microbiana, com micro-organismos ainda presentes, mas estável, que a gente chama de composto, ok? Então, para que aconteça essa mecânica, eu tenho que ter água, calor e oxigênio. Então, é só a gente observar aí as setinhas. Bom, basicamente, a compostagem vai ter duas fases bem distintas. Uma fase que é física, uma fase que é biológica, né? A gente vai precisar fazer um tratamento físico, né? Que é colocar oxigênio, colocar água, né? Manter o calor, né? Isso é física. Para ver o preparo do resíduo, né? Também a gente tem que fazer a triagem, triturar, homogeneizar, né?
E depois vai acontecer a fase biológica, onde agem os micro-organismos propriamente dito. A quantidade, né, de substância facilmente biodegradável, né, nessa fase de decomposição rápida, que é essa fase inicial, né, que eu citei anteriormente, tem que adequar a duas necessidades. Suprir a necessidade energética do micro-organismo que vai fazer a decomposição, que é responsável pelo processo de compostagem, mais a ação, né, da grande quantidade de calor, tem que também maximizar a diversidade de micro-organismos, né, não só suprir a necessidade energética para que ele tenha energia para fazer o trabalho, mas também tem que ter quantidade suficiente, diversidade suficiente para inativar micro-organismos patogênicos, porque dentro do material que a gente deseja compostar, não tem só micro-organismos eficientes, micro-organismos benéficos. Também temos aqueles micro-organismos patogênicos que a gente deseja eliminar. E eles são eliminados, né, por micro-organismos que são pelos mesmos micro-organismos responsáveis pelo processo, que tem que ser diverso, né, que tem que ter uma diversidade. Então, por outro lado, o composto que também tem que ter, né, quantidade de substância não só que forneça micro-organismo, mas de substância lenho-celulósica. Por quê? Porque são essas substâncias ricas em celulose, lenhosas, né, que vão ser precursoras da formação dos compostos úmicos, lá na fase da umificação, que é quando o composto está pronto. Então, quando a gente fala em biodegradabilidade, né, equilíbrio nutritivo do substrato, a gente tem que usar tanto resíduos sólidos que são riquíssimos em micro-organismos, que são riquíssimos em organismos que vão acelerar o processo, principalmente na fase de calor termolífica, né? Mas também tem que ter um equilíbrio, a gente tem que ter quantidade suficiente de resíduo que seja rico em celulose, que tenha uma relação carbono menos acelerada, né? Que não seja tão rápida, né? Que seja mais lento, para que haja lá na hora de formar o humus, né, material suficiente. Então a gente já disse isso, mas vale a pena lembrar que o aconselhável é relação entre 25 e 35, né, no início do processo. Então a gente tem que ter aí de 35 para 1, de 25 para 1 a relação carbono-nitrogênio lá no início do processo, né, para que não haja falta de material lá na outra fase da compostagem. Bom, a aula de hoje é um pouco mais sobre o formato e a dimensão de cada pilha. A gente tem que saber equacionar em função da resistência do material, né, que constitui, e as condições climáticas predominantes. Então a gente vai lá fazer uma camada de galho, camada de capim seco, palha, camada de esterco, que é mais rápido, mas a relação carbono-nitrogênio, ela é mais acelerada, né? Vai decompor mais rápido. Material verde, esterco, palhada. Então a gente vai colocando essas camadas, vai haver uma degradação dessa matéria orgânica, né? Devido à boa atividade da microbiótica do solo, do composto, do material, né? Essa pilha precisa ter um reviramento, né? Tem que ser revirada, uma revira constante para entrar oxigênio. Nesse momento a gente vai fazendo a manutenção da umidade da água, né? E vai liberando calor. Então aquela massa aquece, mas também libera calor, né? Até que isso fique com uma temperatura ótima e os micro-organismos se sintam confortáveis em fazer o papel, fazer o trabalho. Né, tenham condições climáticas, condições ambientais, né, adequadas. Bom, quando a gente fala em formato do composto, né, relativamente à forma, a gente faz aí em seção vertical, né, grosseiramente triangular ou trapezoidal, né. A gente pode privilegiar aí a seção triangular e materiais a compostar predominantemente de faca e estrutura,
né, na estação de maior chuva, né, e quando for numa situação aí de seca, a gente pode escolher o formato de trapezoidal, tá? Então, dependendo da época do ano, eu posso escolher um formato, tá? Então, quando tiver mais chuva, triangular, para que a água escorra, e quando for no período mais seco, eu posso escolher um formato mais em forma de trapézio. Mas muita gente também faz em monte, tá? Então, aqui a imagem de uma pilha cônica, né, em monte, pilhas de compostagem. Aqui, um formato prismático, né, em trapézio, de leiras de compostagem, trapezoidal. E como que são as dimensões dessas pilhas, professora? Porque ali na imagem a gente vê pilhas curtas. Bom, relativamente às dimensões, a largura da pilha tem que ser o dobro da altura, tá? E não convém aí a gente exceder mais de 2,5 metros, tá, de altura. Não havendo restrição aí no que se refere ao comprimento, tá? Então, o comprimento fica a critério da quantidade de material disponível, né? Mas lembrando aí que as dimensões ficam nessa faixa, né? Da largura, no máximo o dobro da altura. Se o substrato tiver uma grande porcentagem de materiais resistentes, né? Então a altura da pilha pode exceder até 1/3 das pilhas constituídas por materiais mais brancos. Então, se eu tenho aí um resto de galhada, que é um material que vai decompor mais lentamente, e eu tenho um esterco que não está muito curtido, então eu posso fazer esse material de galhada até 1/3 maior do que o material que decompõe mais rapidamente. Em regiões aí caracterizadas por temperatura muito baixa, tem vantagem em aumentar a dimensão das pilhas para conservar o calor dentro da leira, ok? Então, para a gente entender, eu fiz um resumo, né? Quando a gente for produzir compostagem em grande escala, a gente faz uma largura em torno de 2,5 metros a 3,5 metros. Quando a gente for fazer a altura entre 1,5 metro e 1,80 m, e o comprimento é livre. Quando for fazer produção em pequena escala, a gente faz aí uma largura de 1,2 m ao máximo 1,5 m, altura aí de 1 metro a 1,20 m e o comprimento também livre, tá? Só para a gente ter um parâmetro, quando quiserem aí orientar um produtor. Lembrando que as pilhas altas aquecem demais, por isso recomendadas para regiões com temperaturas mais baixas. Pilhas baixas demais perdem calor demais e a gente precisa de calor na fase inicial. Pilhas estreitas e muito baixas vão perder os dois, tanto calor como umidade. O formato triangular para períodos chuvosos, para a água bater e escorrer. E os formatos trapezoidais mais para períodos mais secos do ano. Outra questão é o local, né? Quando a gente pensa em dimensão dessas pilhas, o local precisa ser plano, sem vento forte, um local onde eu vou fazer a compostagem. Protegido do sol, protegido da chuva, de fácil acesso para carga, descarga, para irrigar, né? Para fazer as regas, para manutenção da umidade, para eu poder fazer o reviramento. Para a gente entender um pouco melhor, né? Hoje eu trouxe um vídeo e nesse vídeo eu vou mostrar uma produção de compostagem da Embrapa, uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa com dejetos de suínos e eu achei muito interessante. Então vamos lá. O que eu tinha, na verdade, para mostrar era isso, né? Para que vocês vissem que é economicamente viável, né? Qualquer dúvida me chamem aí no WhatsApp ou mandem um e-mail.